Eu sou gerontólogo e fiz especialização na PUC em Porto Alegre em geriatria. A geriatria é uma ciência, né, que você trata das patologias médicas, né, no ser humano. Isso é as doenças crônicas e degenerativas que já conhecem na cidade. A gerontologia é uma ciência fundamental, no qual ela estuda o idoso inserido na sociedade. Como ele se dá esse envelhecimento, como essas cidades são construídas para que ele viva, em si, todas as políticas públicas. Tanto que você, para ser um gerontólogo, você não necessariamente precisa ser um médico, né? Você precisa conhecer sobre o envelhecimento, sobre o que é um idoso, noções de biologia do envelhecimento do idoso. Então isso que é fundamental. O movimento do voluntariado, eu acho que isso é muito íntimo, né? Que eu sempre disse o seguinte: é fundamental que na mesa da gente tenha as mesmas coisas das mesas daqueles que mais precisam, né? Pelo menos o básico, né? Que não falte alimento, que não falte o pão. E isso muitas vezes você só ensina ao povo, né? Chamando ele a atenção para aquilo que é de direito dele. Eu digo que ser humano, né, é ser um ser integral. E, por exemplo, eles usam idosos como a terceira idade. Não existe primeira, segunda nem terceira. Existe um ser integral, no qual, no fim da sua idade, aos 80, 90 anos, ele tem os mesmos direitos que tem o jovem, né? Ele continua sendo um cidadão de primeira classe. Ele não é porque ele passou pelo tempo e a vida que ele vai passar a ser um cidadão de segunda classe, a não ter direitos. Não, é nesse momento que ele deve, inclusive, aprender. Porque ele aprendendo, ele é capaz de cobrar daqueles que legislam os seus direitos. Ninguém é capaz de enganá-lo, né? Eu disse que você só é cidadão a pessoa que sabe dos seus direitos, né? Que você percebe o que você passa em torno de você. Aqueles que não percebem o que passa em torno deles acabam realmente não sendo, né? Porque não são capazes de cobrar, não são capazes de desmentir aqueles que muitas vezes vêm pregar para ele coisas que são utópicas. Minha paixão sempre foi políticas públicas, porque nação sem política pública é uma nação pobre, é uma nação que não tem muito a dar ao seu povo, né? Então é fundamental que a gente tenha uma estruturação disso, e que não existem só políticas públicas, né, no papel, que existem políticas públicas que se cumprem. Porque nós temos, por exemplo, as políticas públicas voltadas para o idoso. Nós temos leis maravilhosas, né, no qual estão no papel, né, e que muitas vezes aqueles que são responsáveis, né, pela fiscalização da lei não cobram, né, dos legisladores, né, a sua execução. Isso é sério, porque muitas vezes você tem estatuído, né, muitas coisas, e as pessoas começam a criar novas coisas como se aquilo não existisse. Realmente não existe, porque eles nunca colocaram em prática. Agora, como fazer novo sem colocar em prática aquilo que está lá estatuído? Se você não conhece, como você sabe se é bom ou se é ruim? E uma transformação começa num barco. Todas geralmente começam no nível. É a partir das pequenas coisas que nós conseguimos muitas vezes transformar o mundo. Porque o que é educação, né? Educação são conjuntos de regras e valores, inclusive espirituais, né, que cada povo tem. Então muitas vezes a gente cobra, né, do nosso povo determinada área, né? Povo educado, povo mal educado. Mas quais são as regras? É lógico que tem alguns países no mundo que já têm regras definidas há séculos, né? Nós ainda estamos caminhando para que nossas regras sejam estabelecidas e que o povo aprenda a usá-las. Por exemplo, aqui na própria universidade, será que nós exercemos a nossa função quando você vê que é uma universidade que não é adaptada em nada para o idoso?
basta ver as calçadas, as rampas, enfim, né? Várias coisas que existem aqui. O próprio curso, né, que é hoje a UNAT, né, é um curso que sobrevive, né, por abnegação de várias pessoas, né, porque me parece que nas necessidades estruturais da própria universidade de terceira idade, a universidade muitas vezes não nos apoia, né? Nos falta muita coisa. Então me parece, quando eu olhando assim, eu sou meio nesse sentido crítico, nos parece que esse projeto de extensão muitas vezes serve só para quando os executores dessas políticas vão demonstrar que estão fazendo alguma coisa que diz que ela existe. Agora, quando ela existir realmente, é quando ela tiver uma estrutura para que o idoso chegue aqui e ele não precisa trazer nada, do papel ao seu lanche.